Olá, bom, dando sequência, hoje nós vamos falar sobre direito tributário. E aí, antes da gente começar a ver alguns conceitos de direito tributário, a gente vai começar a iniciar mostrando aqui um panorama geral, certo? De como ocorre o surgimento da obrigação tributária, do crédito tributário e como isso vai acabar desembocando em certas condições numa execução fiscal. Então, é um panorama geral, a espinha dorsal, certo? Dessa linha do tempo entre o fato gerador e a execução fiscal lá na frente, para a gente entender como os conceitos que nós vamos estudar dialogam entre si, porque muitas vezes a gente vai estudar conceitos do direito tributário de forma esparsa, a gente estuda um, estuda outro, e às vezes fica um pouco nebuloso como isso se encaixa na prática, no dia a dia, na realidade dos órgãos fazendários, na realidade dos órgãos das procuradorias. Fica um pouco confuso isso, não fica tão claro muitas vezes. Eu acho que é importante a gente ter um pano de fundo porque isso pode nos ajudar numa prova. Esses elementos que contextualizam o nosso conhecimento podem ser muito, muito úteis na hora da prova. Então a gente tem que ter, pelo menos saber essa espinha dorsal. O conhecimento que eu estou passando aqui, em relação a essa linha do tempo, é claro, ele é uma simplificação para a gente entender realmente, para a gente contextualizar os conceitos que nós vamos ver. Mas ele tem adaptações, tá? Quando a gente vai aprofundar o estudo no direito tributário, a gente vai ver que alguns momentos podem ser adaptados ou possuem algumas diferenças, caso a caso, tributo a tributo, situação a situação. Então, isso aqui não é válido sempre para toda e qualquer situação, mas é um ponto de partida muito interessante para nós. E aí a gente já vai começar para não perder mais tempo. Para quem não me conhece, eu sou o Henrique, é, sou advogado desde 2017, sou também professor de matemática, pós-graduando em Direito Público pela PUC, e estou aqui para tentar ajudar vocês de alguma forma no direito tributário, essa matéria que é tão injustiçada, e que causa temor muitas vezes no coração do estudante. Bom, dando sequência aqui, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente precisa saber, tudo começa na Constituição Federal, certo? Tudo começa na Constituição Federal. Por quê? Porque é a Constituição Federal que, entre outras coisas, tá? Ela não faz só isso, mas esse é um ponto importante, tá bom? A Constituição Federal traz as competências tributárias. O que é isso, em linhas gerais, de forma simplificada? As competências tributárias significa nada mais do que a Constituição que define quem vai poder cobrar o quê. Então, os municípios cobram IPTU só porque a Constituição assim determinou, assim autorizou, certo? Assim autorizou. Então, a Constituição traz as competências, ela quem fala, olha, município, você vai poder cobrar IPTU, você pode cobrar ITBI, certo? O Estado, você vai poder cobrar ITCMD, você pode cobrar IPVA, você pode cobrar ICMS, e aí, União, você vai poder cobrar imposto de renda, imposto de importação, de exportação, IOF, uma série de outros tributos. Quem define isso é a Constituição Federal, tá? Então, a Constituição Federal é o nosso ponto de partida. Tem que saber isso, ela fixa competências tributárias. Fixa outras matérias também, é verdade, como o caso das imunidades. Mas isso vai ser estudado no momento oportuno. Para nós, agora, o que a gente precisa saber, quem fixa as competências tributárias? Quem pode cobrar o quê? Constituição Federal. Logo abaixo da Constituição, nós temos o CTN, certo? Que traz limites, traz parametrizações para a legislação. Então, assim, ó, município, você pode cobrar, mas você vai observar essas regras gerais que estão no CTN. Todos os entes aqui tributários, estados, municípios, a própria União, precisam observar as regras gerais que estão no CTN, certo? Então, a gente tem esse encadeamento aqui.
E aí, é claro, depois vem uma lei, né? Se a Constituição Federal autorizou o município, por exemplo, a cobrar IPTU, o município vai ter que fazer uma lei aqui para instituir essa cobrança. E quando for majorar o tributo também, ok? Então, isso está relacionado com o princípio da legalidade, ok? Que aqui tem uma semelhança que eu sei que muitos estudantes gostam do direito penal, se apaixonam pelo direito penal e, ao mesmo tempo, tem uma certa aversão pelo direito tributário. O que, em alguns pontos, é paradoxal, porque existem similitudes, certo? Existem similitudes, e essa é uma delas. Lá no direito penal, quando você vai criar um tipo penal incriminador, você precisa de lei em sentido estrito. E aqui você também precisa de lei para criar um tributo, para instituir o tributo, para aumentar, majorar um tributo. Sempre que você vai piorar a situação do contribuinte, ele vai ter que pagar um tributo que até então não existia, ou ele vai ter que pagar mais um tributo que já existia, você vai precisar de lei, certo? O princípio da legalidade, que a gente vê lá no direito penal também. E aí essa lei ela vai trazer uma hipótese de incidência. Isso aqui pode aparecer na tua prova. É uma hipótese de incidência. Se você se deparar com essa expressão, hipótese de incidência, o que que você tem que saber? Você tem que pensar que isso aqui é norma. Isso aqui está no mundo do papel, certo? Isso aqui está no mundo do direito. Isso é abstrato, é uma norma, tá? Uma norma ela traz a hipótese de incidência. O que que é isso? Imagina uma lei estadual que vai instituir a cobrança do IPVA. Ela vai trazer a hipótese de incidência. Qual que é? Ser proprietário de veículo automotor. Então, ser proprietário de veículo automotor. Consequência, IPVA. Novamente, fazendo uma comparação aqui com o direito penal, tá? É uma comparação grotesca, mas vai nos ajudar a entender, certo? Então, aqui guardadas as devidas proporções, quando a gente está lá no direito penal, artigo 121, matar alguém. Se a gente pudesse falar em hipótese de incidência no direito penal, o matar alguém seria a hipótese de incidência, porque está no mundo da norma, é a norma, está no mundo do papel, no mundo do direito. Está lá, matar alguém, ok? É uma previsão legal. Hipótese de incidência é uma previsão legal. Está no mundo do papel, está no mundo do direito, certo? Está no mundo da norma, abstrato. Então, traz lá, ser proprietário de bem imóvel urbano. Consequência, pagar IPTU. Essa é a hipótese de incidência. Só que o que acontece? No mundo da vida, no nosso dia a dia, certo? No nosso dia a dia, pode ocorrer o quê? Um fato gerador. O que que é um fato gerador? A gente praticou no nosso dia a dia aquilo que está previsto na hipótese de incidência, certo? Então a gente praticou no nosso dia a dia aquilo que está na hipótese de incidência. Então a gente concretizou aquilo que estava previsto na norma. Nos tornamos proprietários de bem imóvel urbano, nos tornamos proprietários de veículo automotor. Ocorreu o fato gerador. Então veja a diferença. A hipótese de incidência está no mundo do papel, está no mundo da norma, no mundo abstrato. O fato gerador está no mundo da vida, no mundo concreto, no mundo real, no dia a dia, certo? É como se, novamente, recorrendo àquela comparação grotesca, a hipótese de incidência fosse matar alguém. Essa é a hipótese de incidência. No mundo da vida, o Tício mata o Mévio. Ocorreu o fato gerador, entendeu? Deu para sacar a diferença? Então, um está no mundo do direito, no mundo da norma, o outro está no mundo da vida, certo? O fato gerador está relacionado com o mundo da vida. E é aqui depois que a gente vai encaixar, inclusive, a questão do planejamento tributário. A gente vai falar mais para frente de planejamento tributário, envolvendo aqui elisão, evasão. A gente vai falar de planejamento tributário, tá aqui, ó. É aqui que ocorre o planejamento tributário. Por quê? Eu não sou obrigado a praticar o fato gerador. Eu não sou obrigado a praticar o fato gerador, certo? Então, aqui é o planejamento tributário. Eu vou organizar as minhas receitas, o meu patrimônio, os meus contratos, a minha vida, de forma a não pagar tributo ou pagar menos tributo do que eu pagaria. Mas, se eu faço isso dentro da lei, a gente vai ver que a gente vai estar falando de eleição. Bom, beleza. Então, imagina que a lei traz a hipótese de incidência, ela traz lá, certo? Ser proprietário de veículo automotor. E aí, no mundo da vida, eu me torno proprietário, ou seja, ocorreu o fato gerador. Desse relacionamento aqui entre hipótese de incidência e fato gerador,
certo? Deu match, aconteceu o fato que estava previsto na hipótese, surge a obrigação tributária. Então, surgiu a obrigação tributária. Porém, aqui o que que acontece? Tá bom, surgiu a obrigação tributária, mas a gente ainda não sabe exatamente quem tem que pagar e quanto tem que pagar. Isso aqui é como se fosse um diamante bruto, essa obrigação. A gente precisa lapidar esse diamante. A gente precisa definir exatamente quem vai pagar e quanto vai pagar. E para isso a gente tem a figura do lançamento. Lançamento. Aí a administração vem e faz o lançamento, certo? Esse lançamento ele pode ser de ofício, que são aquelas situações em que a administração pública tem todas as informações, ela já detém todas as informações que ela precisa. Você não tem que dar nenhuma informação adicional para ela. Ela não precisa de você. Ela vai calcular o tributo, vai gerar o boleto e vai te mandar para você pagar. Filhão, paga aqui, certo? Então, a administração já tem, quando a administração já tem tudo que ela precisa para fazer esse cálculo, para lapidar a obrigação tributária, a gente fala que esse lançamento é de ofício. É o caso do IPTU e do IBVA, certo? Porém, existem algumas situações em que a administração precisa de uma informação sua, ela não tem todas as informações, ela não tem todos os elementos em mãos, então ela não vai poder fazer um lançamento de ofício. Ela precisa que você forneça alguma informação relevante. Essa declaração, esse lançamento, perdão, é lançamento por declaração. Lançamento por declaração. Então, ela vai precisar de uma informação sua. Vou dar os exemplos aqui. ITBI. O que é ITBI? Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Então, por ato entre vivos, há uma transferência, uma compra e venda de um imóvel, por exemplo. Vai pagar o quê? ITBI, certo? ITBI. ITCMD. Então, quando você comprou sua casa lá, à vista ou financiada, você pagou o quê? ITBI, certo? ITCMD é o Imposto de Transmissão, Causa, Mortes e Doação. Causa, mortes, ó, CMD, Causa, Mortes e Doação. Aí, assim, só lembrando, tá? O ITCMD é estadual, o ITBI é municipal. Aqui em cima o IPTU é municipal, a gente sabe bem, o IPVA é estadual. Quando você recebe uma doação, quando você recebe uma herança, você tem que pagar ITCMD. Veja que nessas duas situações, o fisco, ele não tem todas as informações, ele precisa de você. Por quê? Ele precisa saber quanto foi o valor da compra e venda. Você precisa informar por quanto você comprou o imóvel. Ele não vai adivinhar. Então, esse lançamento é por declaração. Ele precisa de uma informação sua, depois que você dá a informação, ele faz o cálculo, ok? E aí ele define, ele lapida a obrigação tributária, desembocando no crédito tributário. O ITCMD, você precisa informar quanto foi que você recebeu de herança, qual foi o valor da doação. Então, veja, o fisco precisa de uma informação sua. Esse lançamento é por declaração. E tem outras situações em que o lançamento é por homologação. E aí, o que acontece no lançamento por homologação? No lançamento por homologação, a gente tem o seguinte: você, contribuinte, vai ter que arregaçar as mangas, meu querido. A administração não vai fazer nada. Você vai arregaçar as mangas, você vai prestar as informações, você vai gerar a guia, você vai pagar. Tudo antecipadamente. Tudo antecipadamente, certo? Então, o contribuinte presta as informações, gera a guia, paga tudo de forma antecipada. A administração fica de bracinho cruzado. O que ela faz depois? Ela vem e homologa. Ela confere, vê se está tudo certo, está ok, as informações estão ok, estão batendo aqui com o meu cruzamento de dados, está tudo ok, a guia foi paga, está tudo certo, beleza, homologou. Então a administração fica de bracinho cruzado e só homologa. Você antecipa tudo, você faz tudo. Você pode até usar um programinha, normalmente disponibiliza um programa. Você usa um programinha, lança as informações, gera o boleto e paga. Tudo antecipado, certo? Exemplo, imposto de renda. Você tem que entrar lá no aplicativo, no programa do imposto de renda, baixar o programa daquele ano, lançar as informações, você ou seu contador por você, gerar a guia e pagar a guia. E aí a administração depois vai só conferir, certo? Se está tudo certo. Se não tiver, ela vai te cobrar, inclusive com penalidades, tá? Mas a gente tem aqui imposto de renda. Quem já teve ou tem empresa sabe que tem que pagar o simples, se estiver enquadrado lá nos requisitos do simples, certo?
Também é assim, você vai declarar todo mês lá, a receita bruta, tal, é de exportação, é de importação, você dá uma série de informações, gera guia e paga. Depois a administração só confere. Esse lançamento é por homologação. E aqui tem um prazo importante já, tá? Esse lançamento ele tem que ser feito no prazo de 5 anos. 5 anos. A administração tem 5 anos aqui para fazer o lançamento, ok? Aqui no caso desses dois, né? Aqui ele tem 5 anos para homologar, ok? O que que acontece? 5 anos é contado do quê? Primeira coisa, 5 anos, se perder, se a administração perder esse prazo de 5 anos, morreu, não pode me cobrar mais nada, certo? Não vai poder me cobrar mais nada. Se tiver alguma coisa errada, ou se tivesse um tributo para cobrar, não lançou, morreu. A gente está falando aqui de decadência, que é causa de extinção do crédito tributário. Extingue o crédito tributário, não tem mais o que fazer. Você não vai poder me cobrar isso aqui, certo? Perdeu 5 anos de administração, não vai poder. Veja que é um prazo importante. Então a gente tem que saber a partir de quando conta esse prazo. A partir de quando? Porque você vai ficar contando no dedinho, não, porque é muito tempo, 5 anos, mas você vai ficar contando ali de repente. Você tem que saber, né? Você é advogado tributário, tributarista, chegou uma causa para você relacionada aqui com alguma situação de um crédito que foi lançado, você precisa ver se o lançamento foi feito dentro do prazo. E aí, esse lançamento de 5 anos, ele conta, ele tem dois momentos aqui, pode ser, tá? O primeiro momento, que é a regra, é que ele conta a partir do primeiro dia do ano seguinte ao fato gerador. Então, o fato gerador ocorreu em 2023, primeiro dia do prazo, 1º de janeiro de 2024. Primeiro dia do prazo de 5 anos que a administração tem para fazer esse lançamento. Essa é a regra. Porém, nos tributos, nos lançamentos por homologação, os tribunais têm entendido que esse prazo ocorre já do fato gerador, tá? Então, ele contaria aí do fato gerador, ok? Então, tem essa distinção, tá? Como regra, primeiro dia do ano seguinte é o primeiro dia do prazo de decadência. No lançamento por homologação do fato gerador, a partir do fato gerador. Beleza, dando sequência, então a administração fez o lançamento. Essa obrigação tributária, agora a gente já sabe quem deve, quanto deve. Então agora a gente não fala mais só em obrigação tributária, a gente já tem o crédito tributário. Então a gente já tem um crédito tributário, porque agora eu sei exatamente quem deve e quanto deve, ok? E aí o que a administração vai vir e vai fazer? Vai fazer uma notificação. Vai falar, ó, fulano de tal, pague, tem aqui, ó, tem um crédito tributário aqui, certo? Tem um crédito tributário, presente recurso, presente algum, se manifeste, certo? Se manifeste ou pague, né? Mas aqui, ó, vai fazer uma notificação para o contribuinte, e aí o que que acontece? Eu posso entrar com um recurso administrativo, certo? Eu entro com um recurso administrativo. Posso entrar? Posso entrar. Não estou concordando, não devo nada. Eu acho que eu não devo nada. Eu não pratiquei fato gerador, não foi bem assim, ok? Vocês estão confundindo aí catraca de canhão com cunhaque de alcatrão, eu não estou devendo absolutamente nada. Entro com recurso administrativo. Ou até devo, mas não é isso, é um valor bem menor, não é esse valor que vocês estão me cobrando. Ok, entrei com recurso administrativo, certo? A gente vai ver que isso aqui é uma causa de suspensão da exigibilidade, tá? Do crédito. Mas isso no momento oportuno a gente vai estudar. O que é causa de suspensão, o que é causa de extinção, o que é causa de exclusão. A gente vai ver isso com calma, tá? Mas aqui saber que a gente pode entrar com recurso. Não entrei com recurso administrativo. Vamos supor que eu não entrei. Ou meu recurso foi negado, certo? Negaram meu recurso. Não entrei com recurso. O que que vai acontecer? O crédito tributário vai estar constituído definitivamente. Ou seja, foi dada a palavra final na esfera administrativa. Na esfera administrativa foi dada a palavra final. Negaram meu recurso, eu não entrei com recurso, o crédito está constituído de forma definitiva. Na esfera administrativa não tem mais o que chorar, certo? Beleza. E aí chegou então o momento de pagar, pagamento. Bom, está constituído definitivamente, pague, certo? Então me cabe aqui, se eu pagar, eu estou extinguindo o crédito, mas aqui eu posso também, de repente, parcelar, eu posso consignar em pagamento, a gente vai ver situações em que cabe consignação, pode haver uma moratória,
pode haver uma remissão, pode haver uma compensação e por aí vai, tá? Aqui são todas causas aqui, a gente tem causas suspensivas e causas extintivas do crédito. Por exemplo, parcelar, eu estou suspendendo o crédito, certo? Moratória também é suspensão do crédito. Consignação, remissão, compensação são causas de extinção do crédito. Mas, novamente, a gente vai estudar com calma essas causas. Então, pode ficar tranquilo em relação a isso, tá? Bom, crédito foi constituído definitivamente. Ok, ok. Não paguei, não paguei. Até aqui eu estou na esfera administrativa, certo? O que vai acontecer aqui? Isso vai ser mandado, se for no caso da União, vamos usar a União como exemplo aqui. Até aqui a gente está na Receita Federal. Isso vai ser mandado para a PGFN, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, certo? Vai ser mandado para a PGFN, que aí aqui já é um órgão para entrar judicialmente, ok? A gente já está virando a chavinha aqui do administrativo para o judicial. O que esse órgão vai fazer? Vai inscrever seu nome na dívida, pagar aqui na dívida ativa, certo? Vai inscrever seu nome na dívida ativa e vai tacar uma execução fiscal no teu lombo, certo? Execução fiscal. Mas veja, aqui a gente tem outro prazo importante, tá? Constituiu definitivamente para inscrever na dívida, aqui entrar com a execução fiscal também tem um prazo de 5 anos. Só que aqui a gente não vai falar em decadência, aqui a gente vai falar em prescrição, certo? Porque veja a diferença. Aqui, no lançamento, é decadência. Porque se perdeu o prazo, a administração perdeu o direito dela de me cobrar, morreu, certo? Aqui, o que aconteceu é que morreu a pretensão de me executar. Morreu a pretensão de ingressar com uma execução. É uma situação diferente. Então, por isso aqui a gente vai falar em prescrição, que é o mesmo prazo, 5 anos, tá? E aqui em decadência, ok? Então a gente tem esse passo a passo, essa é a espinha dorsal, tá? Isso contextualiza, dá um pano de fundo para o nosso conhecimento dos conceitos aí que nós vamos ver. Isso aqui pode nos salvar, de repente, numa questão, tá? Então a gente precisa saber. E, novamente, repetindo, isso é um resumo, tá? Isso é uma forma simplificada. Caso a caso, tributo a tributo, pode haver variações, certo? Mas para aprender as variações, primeiro a gente tem que aprender a regra, a gente tem que aprender a espinha dorsal, certo? Por enquanto é isso, até a próxima.